Bem, esse vídeo aqui é uma reflexão e uma opinião minha sobre a questão da comparação. Então, vou abordar aqui temas que são relacionados a redes sociais, a ansiedade e a busca pela perfeição. Então, o primeiro ponto que eu quero citar é o seguinte: em algum momento da sua vida, você vai acabar se comparando com alguém. Provavelmente, eu acredito que isso seja um evento canônico de todo ser humano. A comparação ela pode ser com um parente, um colega de escola, um trabalho, um vizinho, ou quem sabe aquele super coach da vida perfeita que vendeu um curso barato para você. Só que o grande problema da comparação é que ela ignora completamente a trajetória e a individualidade de cada ser humano. Ninguém, absolutamente ninguém, é perfeito e igual ao outro. Mas mesmo assim, a gente ainda insiste em se comparar. Pelo menos eu tenho esse defeito. Especificamente, falando aqui da minha experiência pessoal, durante ali o meu período de ensino médio, eu tive alguns problemas relacionados a essa área. Tinham caras que eram muito inteligentes, muito mais inteligentes do que eu. Eu também tirava boas notas. Eu, inclusive, tirava 9 e 10 praticamente em quase todas as matérias. Só que haviam pessoas que eram extremamente mais inteligentes do que eu em determinadas matérias. Isso acabava levando eu a me comparar com aquelas pessoas. Especificamente, a maioria dos caras que eu peguei e conheci, que eram mais inteligentes do que eu, inclusive eram filhos de militares. Então, o ponto que eu quero citar é o seguinte: eu acabei me comparando não só com os meus colegas, mas também com muitas outras pessoas ao longo da minha vida. Sejam com meus primos, alguns parentes, meu pai e muitas outras pessoas. E isso, cara, isso acabou me fazendo acabar refletindo sobre esse tema depois de um tempo, quando fiquei um pouco mais maduro para pegar e compreender essa questão. Eu acabei percebendo o seguinte: toda comparação ela acaba ignorando uma premissa básica. Nenhum ser humano é igual ao outro. Cada um tem a sua própria trajetória. A gente vive numa era em que a gente pode acessar a vida de milhares de pessoas com apenas um toque. Quando isso acontece, infelizmente a comparação ela se torna inevitável. Cada vez que a gente desliza o dedo para ver a próxima imagem na rede social, cada like que a gente dá, cada comentário, eles vão criando uma pequena dose de dopamina, nos fazendo sentir bem por alguns segundos. Mas logo depois a comparação ela começa. E você fica pensando: por que eu não tô lá? Por que minha vida não é assim? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Por que o coach da internet que tá fazendo curso e vendendo por aí, ele tá vivendo uma vida completamente perfeita enquanto eu tô aqui na merda? Isso, inevitavelmente, acaba acontecendo. Porque as redes sociais, elas nos vendem um ideal de perfeição. Só que essa vida, ela raramente é real. Só que a gente, quando está dentro da rede social, tende a ignorar a ideia de que tudo aquilo que está sendo postado nem sempre é realmente verdadeiro. E isso acaba levando ao abismo da comparação. Então, um ponto é: hoje, dentro das redes sociais, nem sempre tudo é verdadeiro. E é exatamente por isso que muitos coaches eles ganham dinheiro na internet enganando você e eu. Inclusive eu já acabei comprando cursos aí na internet que prometiam mundos e fundos e no final eu só perdi o meu dinheiro. Porque a gente quer viver o que a outra pessoa vive. Desejar algo melhor é algo bom. Só que nós precisamos entender qual é a nossa realidade, qual é a realidade da outra pessoa. E isso leva a outro ponto: busca pela perfeição. Por quê? Hoje isso se tornou uma obsessão. Cara, o que é perfeito? Quando a gente para pensar nessa única pergunta, a gente entende que não existe vida perfeita. Não.
cada ser humano ele vai ter que enfrentar algum momento de dor e sofrimento. A dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Essa frase ela reflete a existência humana. Em algum momento, todo ser humano vai ter que aprender a lidar com a dor e com o sofrimento que isso traz. Então, quando a comparação ocorre, principalmente dentro das redes sociais, você entende o seguinte, que hoje a sua vida é diferente da vida da outra pessoa. E isso faz com que a comparação ela leve você a uma autoaceitação negativa. E essa autoaceitação negativa, ela é o que? Basicamente é, imaginando que eu seja aí um jovem que está desempregado e que hoje está gordo. Ele todos os dias vai para academia, tenta manter uma alimentação saudável, ele busca emprego, ele melhora profissionalmente. Mas essa melhora ela é gradual, ela não acontece do dia para a noite. Só que quando ele vai pegar e entrar dentro da rede social, ele vê a vida das outras pessoas que aparentemente é perfeita. E isso acaba levando ele a se comparar com a outra pessoa. E essa comparação faz com que ele desista do processo de mudança. Ou seja, no momento em que ele vê a vida da outra pessoa perfeita, ele diz para si mesmo, eu nunca vou mudar e eu vou continuar do mesmo jeito sempre. Só que esse não é o caminho. A gente precisa aprender a aceitar sim as nossas falhas e os nossos erros, mas sempre ter a vontade de mudar e melhorar todos os dias. E o exemplo claro disso é o ultramaratonista David Goggins. David Goggins é um Navy SEAL aposentado e hoje ele é um ultramaratonista e ele é um exemplo de vida assim fantástico. Porque ele saiu de uma vida de abuso parental, de racismo, de dificuldades financeiras. Ele teve obesidade depois dele pegar e sair do exército. E ele foi o único integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos a ter concluído o treinamento das 3 principais tropas de elite dos Estados Unidos. Ele já competiu em mais de 60 ultramaratonas, triatlos e ultratriatlos. Ele bateu, inclusive, recordes de prova e terminou aí regularmente entre os 5 primeiros colocados. Então, ele é um exemplo de alguém que trabalhou duro todos os dias e não deixou se abalar pela comparação e também pelas fraquezas da sua própria mente. Inclusive, tem uma frase dele que eu acho também que é fantástica, que ele diz que tudo na vida é um jogo mental. E isso se aplica especificamente também à questão da comparação. Por quê? Esse cara que saiu de uma situação completamente difícil, sendo negro, sofrendo racismo, sofrendo com dificuldades financeiras, tendo um monte de problemas familiares dentro de casa, ele pegou, entrou pro exército, depois de sair ele ficou completamente obeso, e daí ele pegou e se tornou Navy SEAL, que passa por um processo de treinamento das forças especiais que é simplesmente infernal. E ele se tornou ali um ícone, um exemplo a ser seguido. E ele mesmo diz que quando ele pegou e se formou no ensino médio, ele sabia muito bem que a autoestima dele não ia conseguir criar uma vida perfeita para ele, porque ele não tinha talento, entendeu? Então ele precisava trabalhar duro e assumir as consequências das suas escolhas. Inclusive tem umas coisas que ele fala que é bastante interessante, que ele fala que a nossa cultura hoje, ela se viciou nessa solução rápida, no truque, na eficiência. Todo mundo hoje vive aquela caça de um algoritmo de ação simples que vai permitir obter o máximo de lucro com a quantidade mínima de esforço, mas isso não existe. É claro que às vezes você vai acabar tendo sorte e isso vai trazer alguns benefícios e algum sucesso para você, mas a única forma de você dominar a sua própria mente, como ele diz, é se viciando em trabalhar duro. Porque a paixão, a obsessão e até mesmo o talento só são ferramentas úteis se você tiver a ética de trabalho necessárias para sustentá-lo. Então, uma das coisas que ele sempre fala é permaneça firme. Ou seja, como é que isso se aplica? Como é que o exemplo de vida do David Goggins se aplica aí à questão da comparação? A principal característica da ética de trabalho do David Goggins que pode ser aplicada para nossas vidas é
entender que não existe solução fácil. Se você quer conquistar algo extremamente relevante para você, seja na sua área profissional, seja na sua área sentimental, seja em outras áreas da sua vida, você precisa se viciar em trabalhar duro e de maneira constante. O maior adversário não são as outras pessoas, não são aqueles que aparentemente têm uma vida perfeita, mas o maior adversário é você mesmo. A pessoa com a qual você tem que se comparar é com você. Até porque, se você viver se comparando com outras pessoas, você vai estar vivendo a vida buscando ser validado por outras pessoas. E isso vai fazer com que você deixe de aproveitar o processo. Ou seja, você tem um tempo limitado. E se você viver em função de outros, em função da sociedade, em função da família, você simplesmente vai acabar desperdiçando a sua vida. E você tem que lembrar de uma coisa: a nossa vida aqui na Terra ela é limitada. Uma hora, todos nós iremos enfrentar o maior inimigo do ser humano, a morte. Então, quando você compreende essa questão da vida ser passageira e efêmera, você começa a entender que entrar nesse ciclo de comparação com outras pessoas é algo completamente irrelevante e sem sentido. Por quê? Cara, tudo na vida ela é passageiro. As postagens de hoje elas são esquecidas amanhã. As tendências de hoje são substituídas amanhã, até em semanas, dias, meses, anos. O grande lance da vida é que nenhum de nós é eterno. Então, quando a gente fica preso nesse ciclo de se comparar com as outras pessoas, se esquecendo de que nosso tempo na Terra é limitado, nós acabamos desperdiçando o maior e mais valioso capital que nós temos, o tempo. Você, meu amigo, você, minha amiga, não é alguém imortal. Você precisa aprender que a sua vida na Terra ela é limitada. Então, não se comparar com outras pessoas também é uma maneira de valorizar aquilo que você tem de mais valioso, o seu tempo. E isso leva exatamente a outra questão, a questão da ansiedade e da busca por validação externa. Porque quando você entra num ciclo de comparação com outras pessoas, principalmente dentro das redes sociais, você está se tornando ansioso e buscando validação em outras pessoas, quando a verdadeira validação ela tem que vir de você. Você precisa aprender a perceber as suas falhas e aprender a viver com as consequências das suas escolhas e melhorar todos os dias. Mas isso não pode ser feito simplesmente olhando para a vida da outra pessoa, porque a outra pessoa ela tem sua própria jornada e você tem a sua. No final do dia, quando você for dormir, você é o único que vai estar sozinho com seus próprios pensamentos. Talvez tudo que eu falei aqui até agora nesse vídeo não faça nenhum tipo de sentido para você, mas o que eu posso te afirmar com toda certeza é que se você viver se comparando com as outras pessoas, você vai perder uma parte do seu tempo que você nunca mais vai recuperar. Essa vida, ela é muito curta para você ficar se comparando com outras pessoas. Tome como exemplo aqueles que conseguiram pegar e sair de uma situação que muitas vezes era difícil e hoje estão em grandes posições. Não como uma tentativa de se comparar com eles, mas de se inspirar e ter a vontade de crescer. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu like e talvez eu continue fazendo vídeos como esse. Valeu!